Oi, 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 seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo, eu quero conversar contigo sobre Onda Encantada. Nós vamos falar sobre a 19ª Onda Encantada da Águia, que está relacionado com o sincronário das 13 luas. Então, é um conhecimento que eu descobri há pouco tempo, estou engatinhando nesse conhecimento, já comecei a utilizar na minha vida, comecei a perceber, né, grandes mudanças, e aí eu resolvi vir aqui compartilhar também, porque eu entendi que para essa questão de conhecer o sincronário, para viver, né, essa nova forma de medir o tempo, de um tempo mais natural, não é só estudando, eu preciso vivenciar isso, eu preciso me permitir, eu preciso receber essa informação. E uma das formas que eu encontrei de fazer isso também é passando essa informação adiante, porque quanto mais eu falo sobre ela, mais eu também aprendo, né? Então esse é o objetivo aqui. E essas leituras que eu estou trazendo é uma leitura totalmente autoral. Aqui embaixo tem os sites, né, de onde eu busco essas informações, de onde tem esses estudos. Então, eu estou trazendo a forma que eu interpreto, né, a forma que eu vejo sobre o sincronário, sobre o Tzolk'in, né, sobre esse tempo natural. Então, é uma forma que eu vi que para mim fez mais sentido para que eu pudesse entender, para que eu pudesse receber essa informação e viver isso na minha prática, né? Então, é isso que eu quero compartilhar contigo. Então, Onda Encantada nada mais é do que uma divisão do tempo. Então, são 13 dias com uma proposta, né? Com uma energia, com uma vibração que está acontecendo nesses 13 dias. Dentro do ciclo das 13 luas, são 13 luas, aí a gente pode dividir aqui também, né, por 13 dias, e aí são fractais, né, são períodos ali do tempo que a gente vai observando. Então, dentro de uma lua que a gente está agora, a gente está indo para a segunda onda que está acontecendo dentro dessa lua. Então, a gente pegou parte de uma onda, agora está pegando uma outra onda completa, que é a onda da águia. E aí, sendo dentro deste sincronário, a gente tem sempre em cada período a gente tem uma intenção, né? A gente tem algo que já acontece, né, no planeta e a gente apenas alinha para receber, para interagir com essas energias, vamos dizer assim, para que a gente possa aproveitar melhor isso, né? Uma vez que essas leis são universais, já existem, a gente apenas reconhece que elas existem e começa a usufruir, vamos dizer assim, melhor disso com este conhecimento, né? Assim como existe a lei da gravidade, né, que tu sabe que ela existe, a gente não vê, a mesma coisa aqui do sincronário. Então é isso que eu quero compartilhar contigo hoje. Então, né, sendo a lua da águia, o propósito, vamos dizer assim, quando a gente começa, né, nesse desenho aqui que a gente tem, né, então são 13 dias, cada dia com uma intenção. Então, né, o primeiro dia desse ciclo de 13 dias é o propósito, ou seja, a intenção daquilo, da frequência que vai acontecer nos próximos 13 dias. É desta forma que a gente vai interpretando a questão do sincronário das 13 luas e percebendo, né, isso, como a gente se sente, como é que isso expande, como é que funciona para a gente, como é que funciona para o nosso negócio. Então, a gente vai recebendo, a gente vai interagindo, a gente vai vivenciando esse calendário, né? Então, esse primeiro dia da onda é a intenção, é o nosso propósito. E estando a águia nessa posição, então a gente vem com a intenção desses próximos 13 dias, vai ser a intenção da nossa amplificação da visão. Como é que a gente pode enxergar mais longe? Como é que a gente pode enxergar de cima? Como é que a gente pode ser mais racional? Como é que a gente pode ter uma visão mais neutra, não tão emocional? Como é que a gente pode ter uma visão mais lógica, entende? Então, sendo a águia aqui, nesse primeiro momento, nesse primeiro dia, essa é a vibração, essa é a energia. Então, quando a gente fala de águia, a gente sempre pensa, né, num voo lá de cima, de uma coisa que ela consegue ser muito mais racional, que ela fica lá sozinha, entende? Então, a gente consegue ter já a nossa própria percepção do que é uma águia, né? Então, mas eu vejo principalmente que esse período é um período para que a gente amplie a nossa visão, a nossa criatividade, para que a gente encontre o neutro, para que a gente tome decisões, né, enxergando as duas possibilidades, enxergando de cima a situação, e não somente um lado ou outro lado. Porque imagina o seguinte, se a gente está preso num labirinto, se eu enxergar só de dentro do labirinto, eu não vou conseguir encontrar saída, né? Porque eu vou olhar para um lado, vou andar para o outro e não vou, eu não sei onde, eu estou perdido, eu não sei qual é a saída. E se eu estou voando, se eu sou a águia, eu olho lá de cima, eu sei, um caminho é por ali, e aí eu vou. Então, esses próximos 13 dias, eu vejo que tem, né, se tu quiser aí sincronizar com isso,
é a questão da gente ampliar a nossa visão para algo. Então eu vejo que o propósito, né, desses próximos dias aí para nossa vida, para o nosso negócio, é essa ampliação da visão. Sei lá o que tu quer, aumentar a visão no teu negócio, na tua vida, né, para que tu aproveite esses 13 dias aí, essa energia, né, identifique o que tu quer ampliar, melhorar essa visão, ter essa visão de longo alcance e comece a surfar aqui nesses 13 dias nessa onda encantada. Então, dito isso, o primeiro dia está com o selo da águia, então o propósito dele é justamente a gente ampliar a visão. O segundo dia que ele vem aqui, ó, ele está no tom lunar. O que significa isso? Significa que vai ser o nosso desafio. Para que a gente possa ampliar a nossa visão nesses 13 dias, a gente vai ter um desafio, né? E esse desafio, nessa posição aqui, está o selo do guerreiro. O que isso significa? Quando a gente fala de guerreiro, a gente já pensa em alguém forte, né? Alguém corajoso, alguém que questiona, alguém que se impõe, alguém que realmente tem ali uma postura forte. Então, quando a gente fala, quando o guerreiro está aqui nessa posição como desafio, o questionamento do guerreiro pode paralisar a nossa visão, porque a gente, e se, e aí a gente não consegue enxergar aquele todo. Mas também o guerreiro, ele nos faz um convite para ter coragem, né? Porque para que a gente possa ampliar a nossa visão, para que a gente possa enxergar longe e de uma forma mais neutra, a gente tem que ter coragem, né? A gente não consegue ter uma visão assim mais menos emocional de uma forma sem coragem, porque para se posicionar, para enxergar a longo alcance, a coragem ela é importante, né? Então o guerreiro, tanto aqui nesse tom lunar, que é o tom do desafio, ele vai ser, né, essa questão que vai nos convidar para criar essa coragem, mas também ele vai nos questionar de várias coisas, e esse questionamento talvez paralise um pouquinho. Depois a gente vai para o tom 3. O tom 3, né, ele é o tom de ativar, é o tom de como do servir, né? Como eu vou conseguir servir aquela onda, como é que eu vou conseguir, né, fazer com que a minha visão ali chegue. Então a gente tem o desafio que está na águia 1, aí a gente vem para o 2, desculpa, a gente tem no 1 a águia, que é o nosso propósito, o 2 está no nosso desafio, que é o guerreiro, né, que ele vai ter esses questionamentos, a coragem para agir e tudo mais, e aí a gente vem para o 3, que é como a gente vai fazer isso. E aí a gente tem o tom 3, que é esse como a gente vai fazer, e nesse lugar, nesse selo, está a Terra. O que é a Terra? Né? É o aqui e agora, é o estar presente, é o conseguir se aterrar, a olhar, na verdade, é a contribuição, né? A Terra contribui muito para tudo que a gente tem. Então, eu vejo que a gente consegue ativar esse servir da visão que a gente vai ter nos próximos dias através do nosso autoconhecimento, né? Quando a gente se cura, quando a gente olha para aquilo que a gente precisa melhorar, para aquilo que, né, a gente precisa dar atenção, a gente automaticamente já começa a ajudar o outro, porque, por exemplo, se eu quero ampliar a minha visão, sair, né, da questão tão emocional e ir mais para o racional, tomar decisões mais assertivas, né? Aí, quando eu estou aqui, quando eu me autoconheço, quando eu sei, eu vou parar de agir pela emoção, né, eu vou parar de tomar decisões de forma muito emocional e vou começar a ponderar mais, eu começo também a contribuir com outras pessoas, né? Eu começo a contribuir para que eu chegue lá naquela visão, porque eu vou ponderar mais, né? Eu vou estar ali mais centrado para fazer, vou estar mais aterrado para fazer isso. Então, vejo desta forma. Depois a gente vai para o 4. O tom 4 é o tom autoexistente, ou seja, como será feito. Então, o tom 4 é o tom da forma. Como é que eu vou dar forma a tudo isso, né? Como é que é esse passo a passo, como é que eu vou organizar para chegar ali na minha visão? E aí, neste selo, eu tenho o espelho, nesse lugar aqui do quarto lugar, eu tenho o espelho. O que é o espelho? O espelho reflete, né? Então, através do outro, das ações do outro, através daquilo que eu vejo, é a forma de eu conseguir alcançar o meu voo. Porque se eu vejo no outro coisas que eu não agrado, é porque tem em mim. Se eu vejo no outro coisas que me agradam, é porque também tem em mim. Então, o espelho, ele reflete, né, a transparência toda. Então, ele pede para que a gente coloque ordem nisso, né? Então, ele fala muito também da questão, como é que eu vou ter essa minha visão mais ampla se eu não conseguir, né, de fato, enxergar lá aquele espaço. Então, o espelho, ele vem aqui
para que a gente perceba nas situações e no outro aquilo que está refletindo e que a gente precisa olhar para poder passar por esse ciclo aí e alçar voo para os próximos 13 dias. Porque se tu perceber, esses 13 dias eles são bem alinhadinhos. Cada um deles aqui tem um propósito e todos se ligam para chegar na questão de ampliar a visão. Então, olhando para o espelho através do outro, do que está acontecendo, eu consigo melhorar e consigo ampliar a minha visão da situação, né? Porque eu consigo ver além daquilo ali, daquilo que ele está me dizendo, porque eu estou enxergando em mim, estou enxergando na situação, entende? Depois a gente vai aqui para o quinto dia da onda, que é o tom harmônico, que é o movimento, né? Como é que a gente dá o comando, como é que a gente empodera. É a mão na massa da coisa, né? É colocar a mão na massa e fazer. O que a gente tem aqui nesse tom 5? A gente tem a tormenta. O que é a tormenta? A tormenta é o movimento, né? Às vezes é uma bagunça, às vezes é uma confusão, né? Então, olha só como é interessante. A gente tem a questão da visão, aí depois a gente tem os questionamentos, tem que ter coragem para ter a nova visão. A gente tem a questão da terra, né? Que eu tenho que contribuir para as pessoas, para ajudar, enfim, eu tenho que me centrar, eu tenho que estar no aqui e agora. Eu tenho um espelho que me mostra coisas que de repente eu não queria ver, né? Situações que eu não quero olhar. E aí eu tenho a tormenta que movimenta tudo isso para que o espelho veja, entende? Então a gente vai ligando uma coisa na outra. E aí, então, essa tormenta é justamente isso. Ela gera esse movimento para que a gente perceba, para que as coisas voltem ali para o lugar, né? Porque às vezes depois de uma bagunça a gente consegue enxergar melhor as coisas para colocar, né, aquilo que ainda nos interessa no lugar e o que não nos interessa mais a gente descarta, né? Então a tormenta nesse quinto aqui, no quinto dia, ela nos traz essa questão do movimento, a partir disso que o movimento vem. Aí depois a gente tem o tom rítmico. O que é isso? Né? É o equilíbrio, é o ajuste, é o arrumar, né? A gente dá uma olhada ali para como é que tá, como é que tá fluindo as coisas nesses dias. Então, no sexto dia ali, a gente vai olhar para ver como é que tá. E qual é o selo que vem aqui? É o selo do sol. O que é o sol? É iluminar, né? O sol é a fé, o sol é a espiritualidade, né? O sol é a luz, né? A gente abre ali a janela, a gente já se anima quando a gente vê o sol, né? Então, o sol é a luz, nos mostra. Então, o sol é a nossa fé, é aquilo que a gente acredita, é a nossa energia. Então, o nosso equilíbrio, né, ele vai estar aqui no nosso sol, na fé de que a gente vai, né, alcançar o que a gente deseja, que a gente está no caminho certo. Então, é isso, olhar para esse sol. Aí depois a gente vem no tom 7. O sétimo, no sétimo dia aqui da onda, é o dia da gente sintonizar, da gente receber essas informações, estar presente, né? Bem presente em entender se de fato, né, o que está acontecendo ali, se é por aquele caminho, ter as nossas percepções mais afloradas, né? Porque o 7 vamos dizer que são os insights e as inspirações aí que a gente recebe. E nesse dia, a gente está no 7 com do dragão. O que é isso? Né? O dragão, ele é o início, ele é o começo. Então, aqui estando aqui no tom 7, eu vejo que o dragão, ele nos fala muito da nossa base, da nossa vitalidade. O que é vital, o que é importante para nós? Né? O que tu está valorizando? Né? Quais são esses teus valores aí? Né? De repente, família, dinheiro, trabalho. O que é vital que tu precisa, né, ampliar essa tua visão, ampliar esse teu olhar, ter mais criatividade, né, ter essa visão aí diferente. Aí nós vamos para o tom 8. O tom 8 é o tom da harmonização, o tom da radiação. E nesse selo a gente está com o vento. O que é o vento? O vento, ele é comunicação, ele é o movimento. Então, muitas vezes, a gente entra em confusões, a gente entra em questões, né, que nos deixam desconfortáveis, porque a gente não está comunicando aquilo que a gente acredita, a gente não está comunicando, né? Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu prefiro assim, eu prefiro assado, entende? Então, essa questão da comunicação acaba atrapalhando muito os nossos resultados, as nossas, né, para chegar onde a gente quer, porque a gente não está comunicando, né, a nossa verdade, aquilo que faz sentido. A gente não está íntegro com a gente mesmo, né, com o que a gente sente. A gente está deixando que o outro, né, faça outras coisas que estão nos prejudicando. Então, o vento, né, ele fala muito para a gente comunicar a nossa verdade, para que a gente se movimente, para que a gente seja ali íntegro com o que a gente acredita. Depois a gente vai para o 9, que é o tom solar. O que é o tom solar?
O tom solar, então, é o tom da intenção, né? Porque tudo que a gente faz antes, a gente tem uma intenção. Então, agora, por exemplo, eu tô com sede, eu vou pegar aqui, eu tenho a intenção de pegar uma água, tomar essa água, né? Então, primeiro eu tenho a intenção, depois eu vou lá e faço. Então, esse é, né, o tom 9. E aí, nesse selo, a gente está com a noite. O que é a noite? A noite, ela é a escuridão, é a caverna, a introspecção, né? Então, a noite, ela nos fala muito sobre olhar para dentro, de se entender. A noite fala muito da abundância interna, né? Então, dessa confusão para te observar a tua intenção, a tua confusão mental, né? Como é que tá esses teus pensamentos na intenção de alçar aquele voo. Então, fala muito desse retorno para dentro para encontrar ali o teu voo. Então, depois a gente vai para o 10, que é o tom planetário. O tom planetário, o tom 10, é o tom da manifestação, ou seja, como é que as coisas vão acontecer, como é que elas vão se manifestar. E aí, ela está dentro do tom 10, eu tenho a semente. Né? O que é a semente? A semente é o foco. Né? A semente fala muito da questão do foco, de fazer, né, o que tem que ser feito. Então, estando aqui no tom planetário da manifestação, para que eu possa alcançar a visão mais ampla daquilo que eu quero nos próximos 13 dias, eu tenho que ter foco, eu não posso me dispersar muito, né? Porque eu não consigo encontrar uma visão mais ampla se eu ficar olhando para todos os lados. Então, essa manifestação vai acontecer quando a gente focar naquilo, né, que a gente deseja ampliar a nossa visão. Depois a gente vem no tom espectral, né? O tom espectral é o tom da liberação. Sabe aquele que transforma, que muda, que faz as coisas acontecerem, que entende que tem que liberar as coisas para abrir espaço para que o novo venha? Esse é o tom espectral. E aí, dentro disso, ele está com a serpente. O que é a serpente? A serpente, então a serpente ela é energia vital, ela é o instinto. Então eu tenho que começar a liberar a questão dos meus instintos. Será que na forma que eu estou reagindo às coisas para poder ampliar a minha visão, né? Então o que eu tenho que liberar do meu jeito de ser, da minha forma de enxergar para ampliar a minha visão, né? Então a serpente vem falar muito dessa questão aí da energia vital e da questão também de controlar, né, o nosso impulso, as nossas emoções. Aí depois a gente vem para o tom cristal, que é o tom 11, aqui, 12, né? Quase finalizando aqui a nossa onda, que é o tom da cooperação, né? Como é que eu coopero com o todo? O tom, né, da cooperação, como é que eu coopero com o todo? Como é que eu, né, ajudo aí os outros? Como é que eu ajudo a chegar também naquele meu objetivo? E nesse a gente está com o entrelaçador de mundos. O que é isso? Né? O entrelaçador de mundos, ele é a morte das coisas também que não funcionam. Então, é o abrir mão, deixar ir aquilo que não está mais funcionando. Então, ele faz essa ligação, né, de coisas, de processos ali, desses apegos que a gente tem, da forma que a gente vê, da forma que a gente faz. Ele nos traz esse convite para liberar isso, para que a gente comece a deixar morrer aquilo que não está funcionando, para que a gente amplie a nossa visão, para que a gente tenha dedicação e amplie, né, consiga ali voar mais alto, amplificar o nosso voo. E aí a gente vem, né, para o último tom, que é o tom cósmico, que é o tom que vai nos transcender para os próximos 13 dias. Como é que a gente consegue transcender tudo isso, né? Como é que a gente consegue finalizar esse voo? E aí, nesse tom aqui, a gente tem a mão. O que é a mão? A mão, ó, arregaçar as manguinhas e trabalhar e fazer, né? Então, a mão, ela não é só ficar buscando informações. Então, eu busco, realizo e aí eu me curo, né? Eu transformo aquilo. Busco, boto a mão na massa e aprendi com aquilo, me curei, tratei e vou seguindo. Então, a mão é esse fazer, é curar, né? Esse movimento não é só ficar buscando coisas sem agir. Então, a mão traz muito a questão da ação, né? De entrar em ação. Então, para que eu possa, né, resumindo aí, alcançar o meu voo, né, o meu objetivo lá desses 13 dias, que é uma visão mais ampla, eu venho passando por todas essas questões para chegar nesses 13 dias. Então, pode parecer muito confuso para ti agora. Para mim, isso aqui era um horror de confusão, não entendi era nada. Mas o que eu te sugiro? Pega só o que fez sentido. E aí depois revisita isso outras vezes para que tu possa entender. Mas o meu convite para ti é que tu entenda que esses próximos 13 dias eles estão, né, com o objetivo da gente ampliar a nossa visão para alguma parte da nossa vida que a gente deseja.
E é a partir deste caminho, do foco, né, a partir de harmonizar aquilo que a gente sente, de falar aquilo que a gente sente, né, de agir, né, de nos controlar as emoções, agir, né, buscar informação, entrar em ação e aí ir corrigindo, e curando e melhorando para que a gente amplie a nossa visão. Então, esse é o meu convite. Eu sei que isso aqui ficou muito confuso, mas, né, revisita aí quantas vezes forem necessárias para te ter esse entendimento. Um beijo e até um próximo vídeo.